Boa noite a todos, todos que estão presentes, todos que estão online em casa. Começamos agora mais uma noite, a última noite, infelizmente, da Semana de Psicologia, em Farias Brito. Eu estou aqui muito feliz com essa semana, espero que vocês em casa tenham gostado, vocês aqui presencialmente também estejam gostando, né? Convidados excepcionais, os minicursos também foram ótimos. Hoje, o tema da nossa mesa é o sofrimento psíquico feminino, o abalo da saúde mental em decorrência da violência social. Vamos ter na mesa a psicóloga Sara Carneiro e a Lídia Valesca. Eu vou ler agora aqui um pouquinho do mini currículo da Sara Carneiro. A Sara é graduanda em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduada em Psicologia na Universidade de São Paulo, mestre em Psicologia Clínica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutora em Psicologia na Universidade de Fortaleza, pesquisadora do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, psicóloga com atuação há 20 anos em perdas, lutos e separação, experiência em Psicologia das Emergências e dos Desastres, tendo atuado, dentre outros, no acidente do voo TAM JJ 3054, atuação em Psicologia Clínica, Psicologia Aeronáutica, Avaliação Psicológica, docente, pesquisadora e palestrante. Diretora técnica da Humanitas Desenvolvimento de Pessoas. Eu agradeço a Sara pelo convite de estar aqui presente com a gente, tá? É uma honra para a faculdade, para a gente, alunos, ter aqui você presente com a gente. Muito obrigada. Temos também... Está também com a gente a nossa professora, Lídia Valesca, que ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará também, e doutorado em Sociologia pela Universidade também Federal do Ceará. É especialista em escrita literária, é professora do Centro Universitário Farias Brito desde 2002, integrante do núcleo docente estruturante, do Centro Universitário Farias Brito, realiza pesquisas nas áreas de Sociologia e Antropologia Urbana, temas cidade, educação, direitos humanos, relações sociais. Foi conselheira no Conselho de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de Ceará, no biênio de 2017 e 2019, representando a IES privada, realiza consultoria em pesquisa no âmbito de relações sociais. Muito obrigada também pela presença, professora Valesca. Também espero que vocês... E vamos iniciar agora a nossa mesa. Eu espero que vocês, em casa, estejam preparados para grandes emoções de conhecimento. E eu vou passar o microfone agora para a professora Sara. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu nem acreditei no convite da professora Cíntia. Eu estava absolutamente louca para sair de casa, encontrar pessoalmente com vocês, especialmente com todos esses cuidados aqui que a faculdade trouxe, né, todo o distanciamento social, todo o cuidado, o álcool gel. Então, estamos aqui seguros e bem e prontos para uma noite prazerosa juntos. Eu não aguentava mais dar aula no Zoom, né? Então, você já me conhece, eu tenho uma certa inquietação, então eu vou ficar em pé, que assim eu fico mais confortável. É um prazer estar aqui na mesa com a professora Lídia e com vocês todos. O nosso tema de hoje é falar sobre o sofrimento psíquico feminino, especialmente nos casos de violência doméstica. Eu sei que a professora Lídia fará uma visão macro desse fenômeno, com toda a bagagem que ela tem, e eu vou ficar aqui no nosso micro, se a gente pode dizer assim, se é que a gente pode chamar a alma humana de micro, né? No micro da alma humana. E vamos falar especialmente sobre aspectos que nós vamos observar no atendimento à mulher vítima de violência, seja enquanto psicólogos, seja enquanto outros profissionais que essa mulher vai encontrar, porque ela vai encontrar muitos profissionais no seu caminho e oxalá todos tivessem essa disposição interna de recebê-las com essa atenção e com essa escuta, né? Então, muito se ouve das mulheres que
depois de toda a luta, depois de toda a batalha, conseguem um mínimo de energia para buscar ajuda. Nós precisamos entender que esta mulher está em carne viva. Ela está segurada num fio de esperança de mudar de vida. Então, quando ela chega para nos encontrar, nós deveremos estar absolutamente preparados para recebê-la. Isso não só significa uma preparação técnica, teórica, mas também uma preparação humana de acolhimento e de contato pessoal. Muitas mulheres dizem que mesmo os seus próprios terapeutas, os seus próprios psicólogos, nesse primeiro contato, colocam essas mulheres em situações de mais violência. Não só policiais, médicos, peritos, advogados, assistentes sociais, mas também nós, psicólogos, fazemos isso. E normalmente nós fazemos isso quando nós pegamos uma pessoa em carne viva, em crise, e devolvemos o problema para ela de uma forma muito crua, dizendo, em outras palavras, que ela está naquela situação por sua própria responsabilidade. Ou questionando a ela porque ela não sai daquela situação. Ou perguntando a ela como ela chegou até aquela situação. Ou fazendo olhares, não precisa ter palavras, mas fazendo olhares de julgamento, olhares de surpresa, olhares de susto, olhares de vergonha alheia, olhares de eu nunca me colocaria nesta situação. Quando nós fazemos isso com palavras, com olhares, com o nosso gestual, com a preparação do ambiente, nós estamos violentando essa mulher secundariamente. Estamos dizendo a ela que não adianta buscar ajuda, que ela não tem com quem contar e que ela é a própria causadora da sua situação de violência. Isso é tudo o que uma mulher nessa situação não precisa viver. Então, nós precisamos estar atentos a todas essas questões. Nós poderíamos aqui passar dias discutindo todas as estratégias que nós temos que ter com essas mulheres. Precisamos ter conhecimento de primeiros socorros psicológicos. Precisamos ter conhecimento de psicoterapia de crise, de atendimento em crise. Precisamos ter conhecimento da própria situação de violência, das suas estatísticas, do seu modus operandi, de todas essas questões técnicas. Mas hoje o que eu trago para vocês é essa visão micro da alma, em pedaços, de uma mulher que busca atendimento psicológico. Com o que nós vamos nos deparar especificamente? O que nós precisamos compreender para não fazer a pergunta: por que você está nesta situação? Por que você não sai dessa situação? Você não percebe que este homem é tóxico, que esse relacionamento é abusivo, que ele é um criminoso? Esse tipo de discurso não tira a mulher daquela situação. Aprofunda a distância entre eu e ela. Abre um abismo naquele momento entre nós, onde eu me coloco na posição da mulher que sabe da técnica, da terapeuta, da mulher bem-sucedida, e ela no papel da culpada pelo seu próprio destino. Então é nesse sentido que eu trago esses aspectos micro para a gente pensar, porque é sobre isso que ela vai nos questionar. É sobre isso que nós vamos ter que ser capazes de nos colocar, de dar conta deste sofrimento. Então, vocês vão ver que são aspectos muito simples, à primeira vista, nada complicado tem aqui nesses slides, apenas números e palavras que vão de 1 a 10. Nós vamos ver 10 aspectos do atendimento de uma forma muito prática, tá?
a primeira coisa que nós precisamos ter condições de encarar, enfrentar e cuidar são de aspectos físicos. Essa mulher pode estar lesionada, roxa, membros quebrados, ela pode estar com dentes quebrados, ela pode estar arranhada, esmurrada, ela pode estar tudo isso. A nossa cara de susto, de pena, não ajudará nesse sentido. Ou ainda, o que é mais frequente, essa mulher pode ter sintomas físicos discretos. A situação de estresse em que ela vive, diuturnamente, porque ela não tem descanso. Ela mora onde ela é violentada. Ela não tem sossego. Ela não tem a casa como um porto seguro, pelo contrário. Ela tem 24 horas de hipervigilância. Ela vive num estresse constante, num medo constante. Então, ela pode ter, e ela normalmente tem, sintomas físicos do tipo vômitos, diarreia, prisão de ventre, náusea, dor de barriga, dor de cabeça, dor muscular. Ela pode ter problemas de pele, ela pode ter queda de cabelo, ela pode ter toda a gama de sintomas que nós encontramos em pessoas em situações de estresse prolongado. E nós deveremos ter a tranquilidade de, antes de tudo, obviamente, compreender estes sintomas desta forma e fazer o encaminhamento médico. Uma mulher em situação de violência doméstica, que apresenta sintomas físicos, e normalmente ela os apresenta, sejam sintomas que gritam, sejam sintomas que calam, nós precisamos fazer o encaminhamento médico adequado. Então, nós precisamos perguntar à mulher o que ela sente. Se ela não diz, se não está claro, não está óbvio, nós precisamos, na nossa anamnese, nos deter neste aspecto. O que você sente? Você sente isso? Você sente aquilo? Nomear estes sintomas. Muitas vezes ela não se dá conta de que aquilo, na maior parte das vezes, ela não se dá conta de que aquilo tem a ver com a situação que ela vive. Ela acha que ela tem dor de cabeça porque ela dorme pouco, ela acha que ela trabalha demais. Ela não faz essa conexão. Em geral, as pessoas em crise não fazem essa conexão. Seja por uma situação de violência doméstica, de luto, ou outra crise que se viva, é difícil fazer a conexão entre sintomas físicos e sofrimento psíquico no momento em que você vive a própria crise. É nossa tarefa fazer este link, investigar, encaminhar para o atendimento médico. Então, estejamos preparados para este aspecto dos sintomas físicos e dos sinais físicos da agressão, quando essa agressão é física. Nós temos, muitas vezes, transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, sintomas psicológicos, ou como queiram chamar. Essa situação de violência continuada não acontece sem deixar grandes máculas na vida psíquica de uma mulher. Ela pode ter desenvolvido depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtornos de uso por substância, álcool, drogas, transtornos alimentares e por aí vai. Em geral são esses. Transtorno do estresse agudo, transtorno do estresse pós-traumático, em geral são esses que a gente precisa investigar. Então, ela vem não só com esse corpo machucado, ela vem também com a sua vida mental prejudicada, por todo aquele tempo de agressão e violência que prejudica a sua alimentação, o seu sono, a sua autoestima, a sua capacidade de funcionar, de trabalhar como pessoa. Então, ela vem machucada por dentro e por fora. Se é que existe um fora e um dentro. Nós precisamos estar aptos, na nossa anamnese, a investigar isto também. Para isso, precisamos conhecer de perto esses transtornos. E precisamos estar prontos para observar. E, quando não for observável, perguntar. Uma questão muito séria que não está aqui e que nós precisamos fazer sempre
no atendimento de uma mulher vítima de violência é a avaliação do risco de suicídio. O risco de suicídio de mulheres vítimas de violência é alto. Elas são um grupo de risco para o suicídio. Estamos entrando no Setembro Amarelo. É um grupo de vulnerabilidade para o suicídio. Existem formas de fazer avaliação do risco de suicídio, protocolos de fazer essa avaliação. Precisamos saber fazer esta avaliação. Sara, eu não sei fazer essa avaliação. Tudo bem, mas pelo menos você deve perguntar a ela se ela já pensou em se matar. Se eu perguntar, ela não vai se assustar? Não, ela não vai se assustar. Se ela nunca tiver pensado nisso, ela vai dizer não. Se ela já tiver pensado, ela vai dizer ainda bem que ela perguntou, porque eu penso sim. Então, perguntar sobre isso não vai gerar nela nenhum desconforto maior do que o que ela já tem. A gente não tem que ter medo de fazer esta pergunta. Temos a obrigação de fazer e de avaliar se esse risco de suicídio é baixo, moderado ou alto, de modo que possamos fazer o encaminhamento devido. Então, possivelmente estaremos diante também de transtornos mentais. Nós estaremos diante do medo. Medo real, medo de morrer, medo de que seus filhos sejam mortos, medo de ser perseguida, medo de ter os seus bens dilapidados, medo das pessoas a abandonarem, medos reais e medos abstratos. Medo de não ser amada, de nunca mais conseguir uma relação. Medos, medos e medos. É uma mulher que vive com medo. E o medo dificulta a confiança. Uma pessoa com medo, ela confia pouco. Ela está desconfiada. E nós somos estranhos para ela. Isso significa que no estabelecimento da nossa relação com essa mulher, é comum que ela desconfie da gente. É comum que ela não queira se abrir de imediato. O nosso trabalho de estabelecer um bom rapport, deveremos saber estabelecer um rapport bom e rápido. Precisamos que ela confie na gente, mesmo sabendo que ela está desconfiada. Então, não é de se esperar que ela não desconfie de nós. Precisamos entender que este é um aspecto que estará presente por conta do medo, por conta da desconfiança na pessoa humana, por conta de todo o sofrimento já vivido. Então, estaremos também diante de muito medo. Adianta minimizar o medo? Dizer, olha, isso não vai acontecer. Fica tranquila, você tem a mim. Não. Você é um elo de uma enorme cadeia. Você não está ali para ela 24 horas, você não poderá salvá-la, você não pode garantir que ela estará bem. Então, nós precisamos também entender até onde vai o nosso papel. Minimizar medo? Não, pelo contrário, precisamos explorar medos. Você tem medo de quê? Acolher o medo. É normal sentir medo, fulana. Eu imagino mesmo que você tenha medo, porque você está me dizendo isto, e você repete o que ela lhe disse. E não minimizar ou buscar soluções imediatas para esse medo, porque você não tem soluções imediatas para esse medo, mas você precisa confrontar, entre aspas, confrontar não no sentido de jogar para esta mulher o medo que ela tem, mas você vai passear dentro desse medo com ela, em todos os detalhes desse medo. E você tem medo que ele te mate como? Aonde? Que ele faça o que exatamente? Ele já te ameaçou, ele já disse. Então, nós estamos diante de uma mulher com medo, naturalmente com medo. Estaremos também diante da culpa. No fundo, toda mulher violentada, agredida pelo seu companheiro, acha que ela causou a agressão, que ela causou a violência. Foi o comportamento dela que causou.
Ou foi a ausência de um determinado comportamento que causou? Então elas vão dizer, mas eu provoco, mas eu sou atrevida, mas eu não trabalho, mas ele me sustenta, mas eu tive muitos namorados, mas eu saio muito. Ou ele trabalha muito, ele está estressado, ele tinha bebido, e eu fui lá e provoquei, eu fui lá e reclamei. Ou eu fiz uma comida ruim, num dia que ele estava cansado e ele precisava comer bem. E ele jogou a comida no chão e me agrediu e me bateu, a culpa é minha. Eu sabia que ele não gostava daquela comida. De alguma forma, ou eu me visto de determinada forma. Eu sei que ele não gosta dessa roupa, eu sei que ele não gosta desse sapato e eu usei. Lá no fundo, essa mulher vai se sentir culpada, porque foi isso o que ele passou todo aquele período implantando na cabeça dela. Que ela é a culpada, dia e noite. Então, é uma mulher que sente muita culpa. E dizer simplesmente, olha, você não é culpada, não resolve. Esse é um processo, de novo, nós precisamos acolher a culpa, entender a culpa, não nos assustar com essas colocações dela. Enquanto psicólogos, obviamente, não estou dizendo como outros profissionais vão se colocar. Obviamente, advogados têm seus protocolos, assistentes sociais têm seus protocolos, mas o nosso papel ali é acolher, é avaliar e é encaminhar essas demandas. Tá? Então, estamos certamente diante de uma mulher que tem muita culpa. Uma culpa auto-imposta e uma culpa que foi colocada por este homem durante muito tempo. É basicamente o que a gente conhece como uma lavagem cerebral. Você não vale nada, você não é mulher de vergonha, você não é mulher de verdade, você não merece respeito, ninguém gosta de você. A sua família te odeia, as tuas amigas se afastaram de ti. São pessoas ruins. Ou as pessoas não gostam de você, ou essas pessoas não prestam para se relacionar com você. E aí a gente vai vendo esse processo de implosão da autoestima da mulher, de dentro para fora. Ele vai minando ali tudo que ela acha que ela é. Toda a sua autoestima, toda a sua capacidade de respostas, todas as suas estratégias de enfrentamento vão sendo minadas ali dia a dia e ela implode de dentro para fora. Ela começa a acreditar naquele discurso. Obviamente, ela tem muita vergonha e isso impede que ela busque a rede social de apoio tão importante. Impede que ela busque a nós, psicólogos, impede que ela busque a ajuda de amigos, de familiares, de conhecidos, que ela busque a polícia, que ela busque qualquer outra rede de apoio. Ela tem vergonha, porque ela sabe que as pessoas não estão preparadas para lidar com o problema dela. Ela sabe que muitas pessoas vão reforçar a culpa, muitas pessoas vão achar que este problema é um problema fácil de ser resolvido, que é só ela deixar ele. Você precisa deixar este homem. Tá bom, mas como? Não são só questões externas, concretas. Olha, você vai para o abrigo de mulheres que a prefeitura tem. Não é só isso. E tudo de interno que está desfeito, destruído, vai para qual abrigo? Então, essa é uma mulher que tem muita vergonha. Ela tem vergonha, primeiro, porque ela se sente culpada, e segundo, porque ela sabe que muitas pessoas a culparão também. Ela tem vergonha de estar naquela posição. E a vergonha, como eu disse, é um entrave tanto para que ela busque ajuda, como para que ela se coloque de forma autêntica, para que ela se coloque de forma aberta na frente de outro ser humano. Ela tem vergonha. E por isto mesmo, ela está isolada. Ela se auto-isola, ela se auto-impõe o isolamento, e ela também é isolada.
ela acredita que quanto menos ela se movimentar, quanto menos pessoas ela conhecer, quanto menos ela trabalhar, com quanto menos pessoas ela falar, menos ela vai ser agredida. Então ela vai cedendo terreno para o agressor. Ela deixa o trabalho, ela deixa a igreja, ela deixa as amigas, ela deixa a faculdade, ela deixa a academia, ela deixa as saídas, ela deixa a própria família. Ela começa a se constranger. E aí começa um outro processo de constrangimento interno, porque aí ela já não faz nada disso, mas ela não pode falar, olhar, se vestir, questionar, pedir, reclamar. Começa um outro processo de constrição interna. Então essa mulher está realmente isolada, porque ela se auto-isolou, porque este homem a isolou, ou porque ela está isolada pelas outras questões, inclusive pelos próprios transtornos psiquiátricos que ela pode ter. Então, são vários fatores de isolamento atuando sobre a mesma mulher, que é uma contra. Então, quando eu digo que ela está despedaçada, ela está em carne viva, ela está mesmo. Não é brincadeira. É muita pressão em cima de um indivíduo só. Essa mulher está isolada. Cabe a nós, num processo, construir pontes com outras pessoas, conosco, com outras fontes de apoio, com a sua própria família, com amigos, com mulheres que vivem a mesma situação, e para isso nós temos que conhecer o quê? A rede de apoio. Se eu sou psicólogo nesta cidade e eu não sei o equipamento que a cidade tem de proteção à mulher, eu vou encaminhar essa mulher para onde? Eu preciso conhecer os CRAs, os CREAs, os abrigos, o CVV, as clínicas escola. Eu preciso conhecer toda a possibilidade de ajuda que essa mulher pode ter. Porque muitas vezes eu vou ser o elo entre essa mulher e esses serviços. Se eu, que sou profissional de saúde, não conheço, imagine ela, que é a vítima. Nós precisamos sair dos nossos consultórios e conhecer a realidade local. Sara, eu atendo essa mulher online. Você vai ter que saber lá da cidade dela. O que é que tem lá? A igreja que tem, que ela frequenta, onde ela pode buscar ajuda numa necessidade. E aí nós somos o primeiro elo que ela tem fora desse isolamento, fora dessa bolha. Nós somos essa primeira fonte de confiança e de apoio e de suporte. Nós temos que ter muito cuidado com essa relação para não rompermos a única relação que ela começa a ter fora desse relacionamento que é conosco. Isso significa que confrontar, julgar, dar ultimatos, dar tarefas de casa para uma mulher em situação de violência doméstica não é o tipo de psicoterapia que se espera. Por isso que eu digo que nós temos que saber fazer psicoterapia de crise, psicoterapia de apoio, não é psicoterapia psicodinâmica. Não é utilizar estratégias de... que aqui eu não vou falar abordagem, porque não é o caso, mas estratégias específicas. Todas as abordagens têm estratégias mais confrontativas, né, mais elaborativas. Agora não é momento. Agora é momento de cuidar, de avaliar e de encaminhar. Nós estamos diante de uma mulher que aceita, que é passiva, ou que aceitou, ou que foi passiva, e que é submissa, que foi submissa por muito tempo. Por mais que esse tempo para você seja pouco, acredite, foi por muito tempo. E ela aprendeu a ser submissa, a aceitar passivamente a situação dela. Ela aprendeu pela forma da violência, pela forma da agressão.
Ou você aceita, ou eu te agrido. Ou você se submete, ou eu te agrido. É a forma mais violenta de domesticar, entre aspas, a alma de uma mulher. Então, essa mulher está assim, não porque ela é assim, mas porque ela foi ficando assim. Então, não acredite que essa mulher não tem força. Ela tem, mas essa força está, naquele momento, obnubilada, está cancelada por todo esse aprendizado de submissão e de cancelamento frente às demandas do próprio agressor. E aí não adianta dizer, não seja submissa, não aceite, reclame, fale com ele. Vocês concordam que quando a gente faz isso, a gente quebra a relação? A gente está dizendo a ela o que a gente acha que ela deve fazer, sem entender que ela não pode fazer isso daquela forma, que ela não pode fazer isso agora. Foi um processo longo. Se ela não tiver apoio externo, provavelmente ela não fará. Pode ser nosso, pode ser da vizinha, pode ser de alguém. Ela precisa de alguém de fora. E esse é o próprio conceito de crise. O que é uma crise, gente? Qualquer crise. Um luto, um desastre, uma violência. É uma situação para a qual eu não tenho ferramentas disponíveis de fazer frente. O que me aconteceu é grande demais para eu reagir. Isso é uma crise. Por quê? Tudo pode me acontecer. Se eu tiver forças de reação, isso não é uma crise. A coisa me aconteceu, eu reagi. Por isso que a crise é subjetiva. O que é crise para você pode não ser para você. Porque vai depender não só do que aconteceu, mas da capacidade de resposta de cada um. Então, também é nosso papel aumentar essas ferramentas de enfrentamento, internas e externas. Porque, mesmo que venha mais estresse, mais violência, mais agressão, a gente está construindo estruturas que vão poder fazer frente. E quando aquele sujeito não tem essas estruturas, você traz estruturas de fora. O que é um desastre? Acontece um terremoto no Haiti, né? Aconteceu um terremoto no Haiti agora de novo, infelizmente. O país se devassa. Cai casa, cai hospital, cai escola, não tem médico, não tem comida, não tem remédio. O que acontece? As Nações Unidas se organizam para ir ao Haiti. A situação é tão crítica que não dá tempo de esperar o Haiti se recuperar. Alguém tem que vir de fora e fornecer esse suporte imediato. Muitas vezes nós seremos as Nações Unidas na vida dessa mulher. Nós seremos, muitas vezes, algum suporte externo que vai ajudar essa mulher a fazer frente a essa agressão. Nós e os outros equipamentos, os outros profissionais, a família, a igreja, tudo o que for possível. Porque numa crise, todas as fontes de suporte devem ser acionadas. Todas. Todas. Nós temos uma mulher, muitas vezes, complacente. Nestes casos, nós, às vezes, temos que ser um pouco mais diretivos. Nós podemos ter uma mulher que acha que a situação que ela vive é normal. Porque ela aprendeu a achar que é normal. Ela nunca tinha se relacionado com ninguém, é a primeira vez. E ela olha para você e diz, mas todos os casamentos não são assim, não? Toda relação não tem problema, toda relação não tem briga, não é assim com todo mundo? Isso é a complacência, é a normalização de uma situação de violência. Muitas vezes estaremos diante de um fenômeno como esse. E aí deveremos, com muita cautela, de acordo com as nossas bases teóricas, aí, de acordo com nossas abordagens, aí, de quem tem as suas abordagens, encontrar mecanismos de mostrar para essa mulher que não, que nem todas as relações são assim, que nem todos os casamentos são assim,
e que isso se configura uma relação abusiva, que isso se configura algo fora da curva. Não vamos nem usar esse termo, relação abusiva, violência, agressão, talvez. Se a gente sentir que essa mulher não tolera ainda, mas nós vamos dizer a ela de alguma forma de que aquilo foge do padrão. Não é assim que é para ser. Então podemos estar diante também disso, de uma mulher que nos procura ou que chega a nós por outros motivos, que vive uma situação de violência que ela não entende como violência. Porque ela só viveu assim a vida toda, a vida dela foi assim, para ela é normal. Ou por uma questão interna, ou por uma questão cultural da nossa sociedade patriarcal, machista, etc, etc, etc. Todo homem trai, todo homem bebe, todo homem bate, todo homem grita, né? Então, são algumas das coisas que a cultura também reforça, que perpassam essa questão cultural. Nós poderemos estar diante de uma mulher dependente. E certamente ela é dependente. De alguma forma, durante muito tempo a gente acreditou que a mulher ficava com um agressor porque ela dependia dele financeiramente. Porque ela não tinha para onde ir, porque ela não tinha o que comer. E nós estamos vendo mulheres bem-sucedidas, mulheres financeiramente estáveis, até mais ricas que os próprios homens, se submetendo a situações de violência. Hoje nós sabemos que essa dependência vai muito além da questão financeira. É óbvio que a questão financeira deve ser combatida, a inserção da mulher no mercado de trabalho, óbvio, isso é uma questão absolutamente óbvia. Mas nós estamos vendo que ela não é a única. Que existem outros tipos de dependência, dependência emocional, dependência social. A mulher não tem outro ciclo. Ela só tem aquele ciclo, aqueles amigos, aquela realidade, e ela acha que não há outro possível. E ela se submete. Ou ela se submete por uma outra questão, por status. Existem outras questões que tornam aquela mulher dependente daquele homem, não necessariamente a questão financeira. Então, vamos desmistificar essa questão da dependência. Mulheres muito bem-sucedidas financeiramente estão sofrendo violência doméstica e estão calando também por dependência. Então, qualquer uma de nós pode estar nessa situação. Ou já esteve, ou poderá estar. Nada nos protege de estar numa situação de violência. Ela não precisa ser física. A gente sabe que existem várias formas de violência contra a mulher. Violência sexual, violência patrimonial, violência psicológica, violência moral e a violência física. Quantas de nós já não passaram por uma situação, pelo menos de tentativa, de violência moral, psicológica ou patrimonial? Eu já, muitas vezes, no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos pessoais, na família, todas nós sabemos o que é uma violência moral e psicológica. Ser doutora, ser popstar, ser médica, ser advogada, não nos protege da violência contra a mulher. Então, não há abismo entre nós e ela. Não há. A não ser a questão circunstancial e a questão de que nós estamos ali num papel de acolher. E, por fim, nós estamos diante de uma mulher que acredita não ter controle absolutamente nenhum sobre a própria vida. Eu não sei viver sem ele. Eu não sei resolver nada. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer com os meus filhos, eu não sei como vai ser o nosso patrimônio, eu não sei o que eu vou fazer com a nossa empresa se eu me separar dele. Eu não sei se eu vou suportar, eu nem sei se eu sei viver uma vida sem esse homem.
Nós estamos diante de uma pessoa que foi violentada até o ponto que ela não acredita nela mesma. Ela perdeu a crença na própria capacidade de gerenciar a sua própria vida. Essa é a pior violência que você pode fazer contra alguém. Porque então esse alguém não sabe mais nem quem é. Quem eu sou sem ele? O que eu sou sem ele? Eu sou sem ele? Então, é disso que se trata o atendimento à mulher vítima de violência. É disso que se trata lá no micro da alma, quando ela está sozinha com você. É disso que se trata, é isso que você vai ver, é isso que você vai ouvir, é a isso que você vai ter que reagir. E aí, não poderia deixar de ser? Não tem. Mas nunca esqueçam, tenham sempre em mente, número do CVV, número da polícia, número do Corpo de Bombeiros, número do CRAS, número do CREAS, número da Delegacia de Defesa contra a Mulher, todos os equipamentos necessários ali disponíveis para ajudar aquela mulher quando ela não estiver com você, porque ela vai ser agredida quando ela não estiver com você. Tá? E aí, fazendo a transição para um bom assunto, porque hoje é dia do psicólogo, eu gostaria de parabenizar todos vocês aqui que já são colegas, que já estão nessa caminhada de ser psicólogos. A gente não vira psicólogo quando a gente se forma, a gente vai virando e depois continua virando, e continua virando. Parabenizar a todos, dizer que nós estamos nestes endereços, este é o meu Instagram, os sites nossos, e que hoje, como dia do psicólogo, nós fizemos esse presente aí a todos os colegas, coloquei nas minhas redes sociais. Se vocês ainda não conhecem o projeto do Psicoflix Brasil, entrem no site, deem uma olhada. É uma plataforma de streaming de psicologia, só de psicologia. Todas as semanas nós temos encontros ao vivo e gravados com esses materiais, com essas ferramentas de atendimento. E fizemos hoje, no dia do psicólogo, apenas hoje, esse presente aí para todos os colegas psicólogos e estudantes de psicologia. Vejam se interessa a vocês. E assim, eu me coloco à disposição para perguntas. Boa noite a todos. Professora, muito interessante ouvir o relato da senhora, né? A senhora comentou que essa violência ela acaba deixando algumas marcas, né, como problemas de sono, insônia, depressão, autoestima, né? O que mais me chamou a atenção foi a questão do medo, né? Eu convivi bastante com violência doméstica na minha infância, e aí valido sim isso aqui, minha mãe realmente passou por tudo isso, né? E também teve outros fatores que a gente observa, né? Isso eu estou falando coisas de 15 anos atrás, onde uma família não apoia a questão de ir na delegacia, de uma separação, e isso são outros agravantes que têm um certo peso, né? Mas o que eu percebi também naquela época, né, assim, não se ouvia tanto falar de atendimento psicológico, existia mais a questão de induzir, de pedir, vá na delegacia, registre uma queixa, né? E é muito gratificante ver hoje, né, essa fala de buscar uma ajuda, né, para você se ajudar, e também tem esse apoio, sim, de ir na delegacia. Queria saber se hoje, né, se essas delegacias fazem algum tipo de encaminhamento. A primeira pergunta seria essa, se quando a mulher for na delegacia, se existe algum tipo de encaminhamento, e se nós, como psicólogos, também, em algum momento, a gente pode sugerir, estou vendo aqui que realmente aqui existe uma violência em alto grau, se a gente pode sugerir ela procurar uma delegacia. Como é o teu nome? Diego. Diego, obrigada por tudo aí, pelo teu relato, pela tua pergunta, pela tua disponibilidade. Existem casos, sim, que nós temos que ser bastante diretivos, especialmente quando há um risco iminente em relação à mulher ou aos seus filhos. E aí a gente tem uma outra ferramenta no atendimento à mulher vítima de violência doméstica, que é a avaliação da letalidade. Então, existem alguns aspectos que nós levamos em consideração para avaliar o grau de letalidade.
a gente tem alguns aspectos que eu posso te adiantar, mas é um outro protocolo, tá? O grau de violência, a distância entre as violências, o grau de ameaça e o acesso do homem. Não é um questionário, porque são aspectos que você vai avaliar. É uma lista. Se esse homem bebe, se esse homem faz abuso de drogas, se esse homem tem acesso à arma de fogo, por exemplo. Então, você vai ali avaliando o grau de letalidade dessa violência. E se você detecta que essa violência está num nível em que a mulher corre risco de vida, os filhos correm risco de vida, sim, nós temos que ser mais diretivos e, muitas vezes, pular estas etapas aí e obviamente, contar com o apoio de outros profissionais para fazer esse encaminhamento. Imagina. No meu Instagram, tem uma live sobre isso, onde eu ensino a fazer a avaliação da letalidade. Então, tem uma live lá sobre violência doméstica, está aberto para todo mundo. Então, vocês podem acessar lá e ver essa avaliação da letalidade. Professora, a gente vai deixar as perguntas para o final, para ficar bem... Posso, assim, vocês é que mandam. Acho que é ótimo, porque aí a gente ouve a professora, né, e no final faz as questões. Olá, pessoal, boa noite a todas e a todos. Eu queria pedir licença para falar sentada mesmo. Eu queria dizer da minha enorme satisfação de estar aqui hoje, de estar participando dessa semana, né, com esses alunos que se empenham tanto para que essa semana seja tão viva, né, com muito protagonismo. Eu acho que o curso de Direito, aliás, que o curso de Psicologia tem esse diferencial aqui, né, esse protagonismo bem interessante dos alunos, que torna essa semana viva, participante, né. Eu queria também parabenizar a todos, a professora Cíntia, em nome da professora Cíntia, pelo Dia do Psicólogo. Né, esse profissional tão importante. A gente acabou de ouvir a doutora Sara e viu, né, como é importante o papel do psicólogo no atendimento a essa mulher que é vítima, né, de violência. Então, a minha fala, ela vai um caminho. Eu estava até pensando assim que a ordem dos fatores não altera o produto. A gente aprendeu isso em matemática, né? E, de fato, não altera. A gente podia vir do micro para o macro, do macro para o micro, mas enquanto eu escutava a doutora Sara, eu fiquei pensando, essa mulher, né, ela tem por que isso acontece, né? Assim, por que tudo isso é possível? Nós estamos no século XXI, no ano de 2021, e por que isso ainda é possível, né? Por que isso ainda existe? Então, não tem como a gente começar essa conversa aqui hoje à noite sem dizer que a história social das mulheres é uma história marcada pela violência. Então, se há um fator, né, o título da nossa palestra, desta mesa, que é decorrência da violência social, quer dizer, saúde mental em decorrência de uma violência social. Então, é fundamental entender que essa marca de violência ela é histórica e ela acompanha a própria história da humanidade. Então, assim, a gente não pode dizer em nenhum momento, assim, não pode deixar de lembrar que nós temos uma ancestralidade patriarcal. Então, se a gente for pensar, mas de onde isso vem? Por que isso acontece? Por que as culturas reproduzem, né, a violência contra as mulheres? Porque são 1000 anos de violência.
E se nós temos 50, da década de 60 para cá, vamos colocar, né, para cá, em que a mulher ensaia um protagonismo dentro da esfera pública, quando a gente olha para a história, quer dizer, nós temos 1000 anos de história, né, de apagamento, de violência, de obscuridade, digamos assim, com relação ao papel da mulher. Porque não há como a gente fazer essa reflexão sem entender as dimensões do público e do privado na história da humanidade. E de que as mulheres ficaram relegadas à esfera privada. E se esse patriarcalismo era um patriarcado violento, porque esse patriarcado ele vinha com as marcas da violência, de que essa mulher, esse corpo, né, os pertencia, né, e, portanto, essa mulher ela estava completamente submissa à situação que era a situação do desejo desse homem. Então, é fundamental que a gente entenda que a cultura patriarcal ela não acabou. Por essa razão, não acabaram as situações de violência. Então, a cultura patriarcal ela é milenar, ela vem sofrendo, né, uma alteração, e por essas razões, eu diria, existem reações ainda mais violentas. Quer dizer, não é que a violência... É como se fosse um efeito reativo também, né? Enquanto eu escutava a Sara, eu me lembrei muito de uma questão que eu acho que perpassa tudo isso, que é que essa mulher, essa singularidade, né? Que essa mulher, a gente precisa encontrá-la também dentro da sua dimensão social. Isto é, a mulher, quando a gente diz assim, a mulher... ela não é qualquer mulher, ela pertence a uma classe, ela pertence a uma raça, ela pertence a uma cultura, e aí ela, por mais que a gente singularize, e eu entendo que vocês vão singularizar no atendimento, ela está dentro de um contexto, que é um contexto social que vai ser muito diferente e que vai influenciar essa experiência, que é a experiência de viver a violência, né? Então, a sociedade inteira está marcada por ela. Então, a história da humanidade está marcada por ela. Os mitos estão marcados por ela. Eu estava me lembrando do mito da Medusa, né? Que a Medusa foi ela foi culpabilizada porque Poseidon assediou e estuprou. E aí ela não sofreu nenhum tipo de empatia de gênero, nem de sororidade, nada disso. A deusa Atena, que era a deusa lá onde ela vivia, ela era sacerdotisa, né, nesse templo, e sofreu esse assédio. Então, ela sofreu uma maldição por ter sido assediada e estuprada. Então, se a gente for percorrer essa história, desde os mitos, passando por toda a influência patriarcal e a religião nesse meio aí também, porque a gente vai encontrar as violências advindas também de uma influência religiosa que vai colocar as mulheres como aquela que induziu ao pecado, aquela que está que é perigosa por isso, né, que sofre perigo, que manipula os homens, que não sei o quê. Então você vai ter aí um poder, digamos assim, eu vou imaginar aqui uma potência, que é a sua potência humana sendo castrada ao longo de toda a história da humanidade. Então, conter essa mulher, violentar essa mulher, é a única possibilidade de eu dizer que essa potência não é uma potência que se expande aí para o mundo. Então, quando a gente vai olhar a história, que é a história social das mulheres, nós vamos ver que é muito, mas muito recente a participação da mulher na vida pública. Mas isso não quer dizer que ela não tenha
uma vasta participação na vida privada. A questão é que essas duas dimensões, tão bem separadas lá, já desde os gregos, mas também entre os romanos, que nós somos herdeiros, nós ocidentais somos herdeiros dessa cultura, vai fazer com que ela viva uma obscuridade. Então, assim, é como se houvesse um apagamento. Mas por que há um apagamento? Porque a história registrou a participação dos indivíduos na esfera pública. Então, você diz, cadê as grandes mulheres? Cadê as filósofas? Cadê as médicas? Cadê, né? Quer dizer, elas não existiam. Não é que não existiam, elas não foram mencionadas porque elas não foram possibilitadas de ocupar a esfera pública. Então, ocupar a esfera pública é a possibilidade de aparecer. E aí eu queria lembrar aqui um conceito que eu tenho assim refletido muito nos últimos tempos, que é um conceito da Judith Butler de aparição. Aparição. E quando ela vai dizer aparição, não é aparecer o fantasma, não. Aparição no sentido de poder existir na esfera pública. Quer dizer, aquele a quem a sociedade pode olhar e que ela pode aparecer como essência. Judith Butler vai dizer muito isso, principalmente com relação àqueles sujeitos que foram sujeitos invisibilizados. Então, aí a gente tem a noção de invisibilidade. Quando a gente fala de invisibilidade, nós estamos dizendo aquele que, por não ter direitos, quer dizer, não ter direitos, eles ficam ali à margem, né, e se tornam invisíveis. Quer dizer, eles são invisíveis porque eles não aparecem. E quando aparecem, eles muitas vezes incomodam. Né? Então, aí você vem e aí você trata aí de tirar da esfera pública, porque a esfera pública é o lugar da aparição. Não há possibilidade de cidadania que não seja na esfera pública. Então, isso é muito importante, gente. Eu digo isso diuturnamente, porque as pessoas hoje estão com a neura de achar que é a família que faz um indivíduo cidadão. Não é, viu? Não é. Não é a família que forma cidadão, não. Cidadania se faz na esfera pública. Não se faz cidadania nas redes sociais, apesar de que as redes sociais são hoje a nova esfera pública, né? No lugar onde você aparece, né? Mas, se a gente for pensar a noção de esfera pública aqui como lugar de aparição e de existência como cidadã, é lá que eu posso aparecer e posso existir. Então, se a gente for pensar, as mulheres, ao longo da sua história, elas tiveram uma imensa importância na agricultura, no desenvolvimento humano, em diversas esferas. Mas elas não apareceram. Elas não apareceram porque elas não ocuparam a esfera pública. Eu queria lembrar uma coisa para vocês. Aqui no Brasil, em 1932, o Colégio Eleitoral Brasileiro autorizou o voto feminino. Só que esse voto só poderia votar as mulheres casadas e com permissão dos seus maridos. Quer dizer, isso vai depois mudar, porque você tem na Constituição de 1934 esse direito. Essa época era a época de Vargas, é uma época muito complexa, porque Getúlio Vargas tem 3 gestões, né? Mas em 1934 é que isso aparece na Constituição. Antes ela não existia. Então você vai perceber que a mulher ela fica aí como sendo essa mulher que existe na esfera pública e que tem, digamos assim, uma submissão que é uma submissão consentida socialmente. E essa submissão que é consentida como papel a que lhe é atribuído do nascimento até a morte, ela é dada dentro dessa esfera pública. Então, eu queria lembrar aqui, da esfera privada. Eu queria lembrar aqui de uma coisa, e eu estou muito preocupada com essas questões que a gente está vivendo hoje, principalmente com um discurso que se elabora com relação à família, né?
Quer dizer, é pela família, pela valorização da família. E, por favor, entendam, eu não estou querendo destruir a família, não é esse o meu propósito, mas essa violência ocorre na família. Né? A gente acabou de ouvir o colega ali falar, é na família que ele tem esse trauma. É na família que ocorrem os abusos sexuais em grande parte. É numa família que é dentro dessa família que essa menina aprende a ser submissa, a encontrar um disciplinamento do seu corpo. Né? Então, quando a gente vai encontrar que a experiência, ainda dentro da lógica da esfera pública e da esfera privada, se a gente puder ainda pegar essas duas categorias, de não existência dentro da esfera pública, isto é, da não convivência no espaço público, que é o espaço do trabalho, que é o espaço da atividade política, que é o espaço do conhecimento como a escola e a universidade. Quer dizer, a gente está vivendo hoje um risco enorme, porque as pessoas estão supervalorizando a esfera privada e minimizando a esfera pública, pelo, entre aspas, o risco que esses espaços, que é o espaço público, pode trazer, que é o espaço da política, o espaço da educação, o espaço do trabalho, etc. E tal. E aí a gente começa a perceber que é quando a mulher começa a entrar nessa esfera pública que ela está também sujeita a mais violência. E essa questão que eu quero trazer para vocês, eu orientei um trabalho recentemente de uma aluna nossa aqui do curso de Direito, que ela começou a fazer a pesquisa dizendo o seguinte, que quanto mais essa mulher ousava sair desse espaço, que é um espaço socialmente designado para ela, ela sofria risco. E aí a gente começa a perceber, de fato, se corre risco. E aí algumas pessoas, inadvertidamente, não querem se arriscar e ficam nesse espaço, que é um espaço social ali destinado. E aí, segundo essa minha aluna, e a pesquisa dela, ela dizia que quanto mais essa ousadia dessa mulher, mais ela poderia sofrer uma retaliação ou uma consequência. Agora, tem uma coisa que eu queria lembrar, é que a gente deu um grande salto, e aí a gente tem alguns marcos históricos para isso. Né? Então, eu comecei falando de que os mitos, eles reproduziam isso, né? Esse papel da mulher, é a Eva que vai induzir aí o Adão a comer o fruto proibido, é a Pandora que abre a caixa e traz todas as maldições, né? É a Medusa, né? Que ao ser assediada vai ser aí sofre uma grave punição, e aí você chega na fase que é a fase medieval, em que você vai ter um completo apagamento das mulheres, que você vai ter uma incidência de violência contra as mulheres muito grande. Essa incidência ela está principalmente relacionada com o fato de que as mulheres não eram permitidas aprender a ler, aprender a escrever. Né? Eu queria lembrar aqui de uma importante pensadora, Juana Cruz de la Sierra, mexicana, que no século, eu não estou bem certa agora o século dela, mas eu acho que é quase século XVII, entre o século XVI e XVII, precisa se tornar freira para poder aprender a ler e a escrever. Lá no México, ela é muito lembrada como a mãe, o símbolo aí das mulheres cultas, das mulheres. Ela tinha uma grande biblioteca, e como ela sofreu assédio do padre, que não queria que ela tivesse, enfim, esse desenvolvimento. Ela que tem uma experiência como mulher lésbica, mas que também precisou apagar completamente a sua sexualidade. Enfim, é uma história interessante, eu recomendo, porque mostra de que havia uma possibilidade de apagamento da sua potência pela religião. Então, assim,
as mulheres que iam viver situações abusivas, inclusive dentro de conventos, mas elas estavam ali, entre aspas, sendo protegidas. Então, a gente vai ver uma extrema violência social na Idade Média, das mulheres consideradas bruxas e daquelas mulheres que fugiam por alguma situação de um padrão que era um padrão de normalidade, do tipo, eram mulheres com potencialidades de cura, por exemplo, com tendência para a área médica, né? Eram mulheres com alguma tendência de uma expressão de uma sexualidade diferente também. Então, você tinha a construção de um ideal, que era um ideal normal e que essas mulheres que não atendiam isso eram definitivamente eliminadas. Então, você tem aí uma não aparição, como eu estava falando, mas você tem aí uma eliminação de fato, você tem uma violência que extermina a possibilidade da existência dessa mulher. E ninguém quer ser exterminado, né? Todo mundo quer viver. E aí, às vezes, para viver, você se submete àquilo que a cultura ou aquilo que a sociedade quer que lhe transformar. E aí a gente tem, dando um salto histórico aí, o século XIX, e eu estava me lembrando aqui que a gente vai ter uma influência, talvez, dessa questão da classe social muito grande no século XIX. Por quê? Porque as mulheres começam a ascender, a noção de esfera pública ela vai surgindo depois da Revolução Francesa de forma muito, eu diria, universalizada para o mundo ocidental, de forma mas ela não era extensiva a todas as classes. Você vai ter aí, por exemplo, as rainhas, as não sei o quê, a gente vê muito nas histórias, na literatura, nos seriados, etc. Essas mulheres que vão aparecendo na história, mas e aí a gente começa a entrar dentro de um recorte, porque não dá para falar de que essa mulher é a mesma mulher, não é. Ela sofre o fato de que ela é pobre, e de que ela é negra, e de que ela é de um gênero, digamos assim, não considerado padrão, né? Então, assim, uma expressão de um gênero ou de uma sexualidade diferenciada. Então, a eliminação desse diferente era a possibilidade de uma sociedade mais ou menos planificada, de que você não admite a pluralidade e as múltiplas diferenças. E aí você tem, já no século XIX, a participação das mulheres no trabalho. A sociologia fala muito disso. Mas elas trabalhavam 12 horas seguidas, elas não tinham férias, elas eram muito mais exploradas do que os homens. Então, você encontrou aí uma possibilidade de uma dominação e de uma violência que vem aí do fato dela ser mulher. Né? Quer dizer, então, você encontrou o fato dela ser mulher, o fato de que ela pode também ser útil aí ao sistema econômico para que haja maior possibilidade de exploração, do ponto de vista da exploração do trabalho e da exploração econômica. Então, é importante lembrar que em todos os tempos da história, e eu sempre digo isso, houve resistência. Então, por mais que a gente vá encontrar os elementos da extrema violência contra as mulheres ao longo de toda a história da humanidade, sempre houve alguma forma de resistência social. Só que elas foram exterminadas e, muitas vezes, contidas com imensa violência. Eu queria lembrar aqui o nome de uma mulher cearense, chamada Bárbara de Alencar, que é nossa conterrânea, que ela é avó de José de Alencar. Né? A gente não tem a Praça de Alencar, o escritor José de Alencar. E a Bárbara de Alencar foi uma grande mulher que sofreu violência, que sofreu a violência política, pelo fato de que ela era engajada nas lutas políticas do seu tempo. Então,
não é fácil exterminar a mulher, não, viu? Não é fácil. Ela encontra, assim, do ponto de vista social, obviamente, não estou querendo dizer que uma mulher não possa ficar completamente exterminada individualmente na sua subjetividade, mas do ponto de vista social não é fácil, porque nós encontramos aí sempre as saídas. Tem um autor que eu gosto muito de citar, que fala muito disso, chamado Michel de Certeau. Ele é um autor interessante, porque ele vai ser aquele autor que vai fazer o contraponto à ideia de que há uma total dominação. Então, ela diz assim, ele usa muito esse conceito muito para rebater, por exemplo, o Michel Foucault, quando Foucault vai falar das disciplinamentos, né, das inúmeras formas de disciplinamento, e ele vai dizer que há como se fosse um contrapoder, uma forma de resistência. Ele é o autor da resistência, que estuda a resistência. Aí ele vai dizer, ora, há formas táticas de combater isso. E, é claro, ele não está falando de estudo de gênero, ele está falando muito dos mecanismos culturais mais gerais, eu estou trazendo ele aqui para trabalhar essa questão de gênero, porque dizer assim, sempre a gente vai encontrar, mas a gente vai encontrar também as armadilhas. E aí eu estou chamando de armadilhas aquilo que a própria cultura oferece como saída sem ser a saída. Por exemplo, o mercado, né? Então, o mercado, às vezes, planifica as mulheres como se elas fossem a mesma, elas não são. Os padrões de consumo, as formas como elas estão impostas de um corpo, né? Quer dizer, como elas sofrem o fato de que elas precisam se adequar a um tipo de corpo, a um tipo de aparência física, né? Então, essa forma dessa violência que é a violência de mercado. Então, e é um tipo de violência extremamente sutil. Por quê? Porque ele vem aí como forma libertária, né? Ele vem como sinônimo de liberdade, de libertação feminina, etc. Mas ele aprisiona as mulheres dentro de um padrão que é um padrão de beleza, um padrão de corpo, um padrão de comportamento, que se ele não estiver dentro desse padrão, ele vai... de algum modo, ela vai se sentir excluída, ela vai, né? Então, é muito importante que a gente faça essa leitura, que é uma leitura crítica, do modo como as mulheres elas vão construindo suas próprias saídas, mas também elas vão sofrendo a influência, que é a influência do seu gênero, aliás, da sua classe social, porque as mulheres pobres, elas sofrem a violência ainda mais pelo fato de que elas não têm acesso a esse cuidado. Quer dizer, a doutora Sara mencionou aqui, e a gente precisa ressaltar, da rede socioassistencial de cada cidade, para a gente encaminhar essas mulheres. As mulheres da classe média, elas não vão buscar, elas não vão no CRAS, por exemplo. Elas, no máximo, podem ir na Delegacia de Defesa da Mulher quando vão, porque elas preferem silenciar, porque elas sentem vergonha. Mas as mulheres pobres, às vezes, elas não têm o dinheiro da passagem para ir até a delegacia. As mulheres que estão nas áreas dominadas pelas facções criminosas, elas não estão podendo denunciar, porque estas facções eles impedem que a polícia chegue até lá. Então, há uma lei, obviamente, lei no sentido de assim, uma determinação desses grupos de facção criminosa que dizem que as mulheres, que não se pode chamar a polícia nesses lugares. Então, quem resolve a violência doméstica lá, muitas vezes, é o dono do território, o dono da bocada, o dono quem está lá, o líder dessa facção criminosa naquele território. E aí ele resolve do jeito dele, né? Ele resolve do jeito dele. Então, você tem uma estrutura que ela é extremamente ainda pior para as mulheres pobres, porque elas vão sofrendo
a impossibilidade de sair daquela determinada situação. E aí eu quero lembrar que é bem verdade aquilo que a doutora Sara falou, que às vezes elas que bancam essa casa, elas que têm trabalho, né? Elas que vão, mas elas se encontram dentro de uma estrutura que é uma estrutura cultural muito forte, que persiste ainda, né? Que faz com que essa mulher mantenha aí esse relacionamento abusivo. Aí a gente pode pensar que são padrões, né? Que se repetem e esses padrões que se repetem muitas vezes são padrões herdados aí dos seus, né, desde a sua família, mas são padrões também que são, digamos assim, estruturados dentro de uma lógica também que é a repetição da violência. Isto é, a gente está vivendo hoje no Brasil uma ideologia da violência extremamente perigosa, inclusive com a flexibilização do uso de armas, né? Então, essa é uma questão que tem um gancho político, mas que a gente não pode deixar de mencionar aqui. E aí eu quero ressaltar uma outra pesquisa orientada por mim e pelo Sean Huberman, que é um aluno nosso também do curso de Direito, que fez uma pesquisa sobre, inclusive usando esse tempo agora da pandemia, que foi a flexibilização do uso de armas e o feminicídio. E aí, quando ele cruza essas informações, ele vai dizer que quanto mais o risco de um porte de arma em casa pode trazer para a mulher. Né? Quer dizer, é um risco grande, nós mulheres temos que ficar atentos para isso, porque há uma ideologia do uso da arma e uma propagação disso como algo que tem a ver com a liberdade, etc. E essa é uma questão que torna ainda, se a pessoa está num relacionamento abusivo e esse companheiro usa arma, então ela está potencialmente correndo risco de vida. Então, a gente é uma questão a mais para a gente pensar. Por fim, eu queria encerrar lembrando que aqui no Brasil a gente tem uma escritora importante que eu gostaria de citar como referência para quem quer estudar esse assunto, chamada Melry Del Priore. Ela, enfim, fez muitas obras, a principal obra dela é a História Social das Mulheres, O Amor no Brasil. Esse livro, O Amor no Brasil, muito interessante, porque ela vai falar como é a violência dentro dos casamentos, né? Como é que ela é historiadora, né? Então ela vai mencionar como no Brasil essa violência foi construída socialmente e aceita socialmente em diversas classes sociais, mas ela vai também contando aí como é que essa história registrando, né? Quer dizer, ela vem registrando aí esses dados históricos. Lembrar de uma outra obra dela chamada A História da Violência no Brasil. E a História da Violência no Brasil, para quem tem interesse em pesquisa empírica, aqui em Fortaleza você tem o arquivo público. E aí lá no arquivo público tem muitos registros, são registros das ocorrências policiais. E eles caracterizam essas ocorrências, e quando a gente olha para esses arquivos, todo noticiário, né, que está lá registrado no arquivo, como as mulheres elas eram colocadas num papel que não era um papel de vítima, né? Era um papel aí de aquelas que provocaram a violência, que estavam com determinada roupa, que estavam com determinadas amigas, que tinham um comportamento que induziu a violência. E como essas questões, as meninas jovens hoje estão mais ou menos superando, eu acho que a gente está avançando em termos de uma cultura
feminina que vai em busca. Eu acho que a gente vem avançando no sentido da sororidade e desse amor umas com as outras, na proteção, dos mecanismos de proteção. E como a gente está tendo os homens como nossos companheiros, né, nesta luta, quer dizer, homens que se afirmam feministas e dizem que essa luta também é deles, e que sabem do seu machismo, e que buscam superar essa herança cultural que eles receberam das suas mães, suas famílias, né? Então, a gente tem avançado. Só que esse avanço, eu penso que a gente avançou quando eu olho para os meus próprios filhos e olho para os meus alunos, né? E olho para quem foi minha mãe e quem foi minha avó. E os relatos. Eu tenho um relato de uma amiga que ela contava que a avó dela era impedida de ler e escrever, porque o pai dela achava que se ela lesse e escrevesse, ela ia escrever um bilhete para um homem e podia escrever carta e bilhete para os homens. Então, é uma forma de você encastelar, né? De você criar, emparedar uma mulher, impedir ela de ler e escrever. Então, a gente está vivendo um momento novo. Eu acho que a gente está... Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha, a gente imagina que está vivendo um tempo novo, aí vem pá, né? Aí a gente viu o que aconteceu, por exemplo, lá no Afeganistão. Aí a gente acha que está avançando, aí pá, tem ocorrência. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um tempo que é um tempo de avanço e, ao mesmo tempo, de recuo. Mas eu tenho uma reflexão sobre isso. É como mesmo as ondas do mar, né? Você avança porque a história não é linear. A história não é linear. Não imagine que a gente faz essa digressão lá nos mitos, passa não sei o quê, vai pela Idade Média, chega na modernidade, diz, olha, aí nós estamos no século XXI, agora é tal coisa. Não. A história é feita disso tudo. E a gente está vivendo um tempo, só para encerrar, o século XVI, que demarca a diferença, o limítrofe, né, entre a modernidade e o mundo medieval, foi o século mais violento, mais cheio de mazelas. Foi o tempo que a Inquisição mais trabalhou, foi o século XVI. E foi o século do Renascimento e das grandes transformações que levaram o mundo medieval para o mundo moderno. Então, talvez a gente esteja vivendo aquilo que o Zygmunt Bauman, vai falar de interregno. Interregno é um tempo de limite, de fronteira mesmo, de passagem de um tempo para o outro. E que tudo se potencializa, e que tudo fica difícil. E é muito perigoso esse tempo que a gente está vivendo, porque de uma hora para outra a gente escapolha assim, a gente perde a nossa liberdade. Então, eu assisti ao seriado do Conto da Aia, o Conto da Aia, e desde que eu assisti esse seriado, eu fiquei meio assombrada, porque eu fiquei pensando, claro, é uma ficção, mas é uma distopia, né? É uma coisa assim que a gente não, assim, que não existe na história, porque é uma ficção, mas é algo que digamos assim, que revela um potencial de risco histórico e social para nós. Então, que a gente possa aprender também de que a gente está vivendo um tempo muito oportuno, que é um tempo de encontrar as saídas, e que tudo parece nebuloso na cabeça de todos nós, e das mulheres também, principalmente. Mas é um tempo fecundo para a gente transformar esse mundo, porque a gente está vendo os jovens aí, as crianças, né? E aí eu, que nunca gosto de terminar com pessimismo, eu acho que a gente termina com esperança, né? A gente constrói aí esse mundo novo à medida em que nós mudamos a nossa postura, os jovens assumem um protagonismo, e as crianças que estão vindo, né, novos meninos e meninas, podem aí tomar posse desse mundo e conseguir ultrapassar o patriarcalismo
que que continua sendo ainda, né, o grande disseminador da violência contra a mulher. É isso. Eu chamo aqui a doutora Sara e a gente conversa junto. Boa noite. Quero agradecer também a colocação das professoras, mas a minha pergunta ela vai direcionada à professora Sara. Eu achei muito interessante as suas colocações, professora, mas à medida que a senhora ia pontuando esses aspectos, eu fui me ficando assim, ao mesmo tempo curioso e preocupado, porque dentro dessa conjuntura que a senhora apresenta, eu acho que um elemento que é fundamental para a gente discutir essa questão da violência doméstica são os filhos, né? E eu queria saber, dentro dessa dimensão que a senhora abordou, desses 10 aspectos, como é que, além dessa situação toda de violência que essa mulher enfrenta, como ajudá-la também a ser a mediadora dessa família, né, de ser essa pessoa que também cumpre um papel de mãe para essa família, mas que está quebrada, mas que está oprimida, que está sendo violentada. Como é que se dá dentro do setting terapêutico, como é que se dá também essa orientação no sentido de fazer essa mulher ser esse esteio para esses filhos, né? Que muitas vezes, quando são muito pequenos, não se dão conta, mas que à medida que vão crescendo, vão se dando conta desses sinais de violência que vão se tornando cada vez mais visíveis. Como é que a gente ajuda, terapeuticamente falando, a essa mulher a lidar com essa situação de violência, tendo os filhos como sua responsabilidade? Desculpa, como é o teu nome? Breno. Breno, excelente a tua colocação, né? Eu acho que a gente precisa realmente discutir essa questão da proteção à criança e ao adolescente, da infância. No nosso caso, em atendimento à mulher vítima de violência, eu aponto 2 estratégias que são essenciais. 3, a rede de apoio, acorrer à rede de apoio. 2, a questão do fortalecimento da mulher. Então, não há saída possível que não seja o fortalecimento da própria mulher para fazer qualquer papel, inclusive o papel de mãe. Então, uma mulher alquebrada, como você usou muito bem o termo, ela está temporariamente, muitas vezes, incapacitada, por mais que ela tente, e ela tenta até suas últimas forças proteger os seus filhos, ela não tem condições, inclusive psicológicas, de exercer aí o que a gente chama de uma boa maternagem. Mas é a partir do fortalecimento da mulher que a gente consegue fazer essa proteção das crianças. E, de novo, cito a questão dos outros recursos, trazendo também o que a professora Lídia traz, que as crianças precisam ser criadas pela tribo, muito mais nessas circunstâncias em que o lar é problemático. Então, o papel dos outros atores aí muito bem colocados. Mas, de novo, a gente precisaria a escola, né, os equipamentos de saúde, os equipamentos de proteção de infância e juventude. Mas, de novo, aí a gente tem uma outra questão que é a peculiaridade de cada caso. É difícil você dizer assim, olha, usa essa estratégia que ela vai funcionar para todo mundo. Mas, de forma geral, o que eu posso dizer é isso.
né, o uso da rede, dos equipamentos e o fortalecimento da mulher. Boa noite. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou em êxtase total. Esse assunto, não sei se é só eu como mulher, mas é muito difícil, é um choque, né? Você escutar e você relaciona com uma prima, com uma tia, porque só o que tem, né, é esses casos. Completamente honrada com a presença dessas duas mulheres tão sábias, né? Eu sinto, assim como nas aulas da professora Cíntia, do professor Gustavo, nós estamos caminhando para ser melhores psicólogos. Eu vou sair daqui uma profissional melhor do que se eu não tivesse vindo, né? Então, isso é maravilhoso. A minha pergunta é voltada para a doutora Sara sobre a medicalização dessa mulher. É quando a gente vai transferir ela já para um psiquiatra e tal. Se isso é uma forma boa de você lidar, porque essa mulher às vezes adquire, nem sei se é essa a palavra certa, adquire uma ansiedade, uma depressão, uma vontade de suicídio, como a gente pode passar para outro profissional? Desculpa, eu vou perguntar de novo. Como é o teu nome? Raíssa. Vamos fazer um bloquinho, vamos, de perguntas? Eu quero fazer uma, se não tiver. Eu queria perguntar para a professora Lídia o seguinte: eu fiquei pensando nessa coisa da aparição da vida pública, da vida privada, e eu fiquei pensando, quando uma mulher, ela se apresenta nessa esfera pública, num cargo público, num cargo de poder, né, numa função de poder, como ela pode ser muito mais apedrejada, eu vou usar esse termo, do que um homem, né? Justamente pela ausência dela nesse lugar. E vou mais um pouquinho assim na minha pergunta: como nós mulheres não temos consciência disso e muitas vezes ignorantes, alienadas e loucas, ainda apedrejamos essa mulher, sem nos darmos conta de que estamos apedrejando a nós mesmas. Boa noite. Minha pergunta é para a doutora Sara. Eu queria saber se já apareceu na clínica, né, uma violência, né, contra a mulher feita por outras mulheres, né? No caso, por exemplo, um casal, né, um casal lésbico, né, de ter essa violência, se está sendo um costume aparecer, porque foi falado muito, né, sobre a violência do homem contra a mulher, mas se vem acontecendo, né, também essa violência de mulher com mulher. Mais alguém fazer alguma pergunta? Não? Então, eu vou responder, porque aí eu acho que a Sara consegue pegar a maior parte das perguntas. Cíntia, você trouxe uma questão importantíssima, né? Que é o apagamento histórico, que eu mencionei, né? Algumas mulheres conseguem sair do apagamento e conseguem ascender aí, né, nos cargos públicos. Eu acho que a gente tem no Brasil uma experiência que foi muito marcante, que foi da presidente Dilma Rousseff, e o modo como havia ali uma violência intrínseca, explícita, de gênero, né, por ela ser mulher e por ela ser uma mulher de meia idade, e o modo como ela era tratada. Não é de agora. Estou me lembrando que aqui na nossa cidade, uma prefeita chamada Maria Luísa Fontinelli, uma grande mulher, foi a primeira mulher prefeita do Brasil que foi eleita pós-redemocratização. E essa mulher,
todas as críticas eram críticas com uma pecha sexual. Então, você tinha os buracos da Maria Luísa, você dizia que ela tinha não sei quantos amantes, que ela ia para o motel, não sei para sei quantos amantes. Então, percebam, o discurso moralizante e o modo como essa mulher, que é a mulher que está na política, ela fica vulnerável a um ataque, que é o ataque da sua dignidade moral e a sua dignidade como mulher. Eu falei disso ontem, inclusive, porque eu me lembrei, eu fui abastecer meu carro, e a gasolina nas alturas, né? Aí eu digo, eu me lembro que fizeram um adesivo da Dilma Rousseff, um adesivo com conotação sexual e com uma conotação de violência sexual. Não é mas era algo que era explicitamente de violência sexual. E esse adesivo era um adesivo que tinha a ver com a crítica do aumento da gasolina e de que as pessoas começaram a mencionar isso, né? Quer dizer, hoje a gente tem um aumento terrível dos preços dos combustíveis e de outras coisas, e ninguém diz nada, porque caíram na lógica da fake news, de que a culpa não é do mercado, nem é do presidente da República. A culpa é dos governadores. Criaram essa fake news, né, gente? Eu queria lembrar que nós estamos numa sala de ensino superior, isso é fake news, pelo amor de Deus. Porque toda vez que eu pego um Uber, esse pessoal do Uber acha que é isso. E eu já disse, eu já estou cansada de dar aula de graça para esses Uber e explicar para ele o que é ICMS, não sei o quê, e tal, mas, sinceramente, eles não conseguem assimilar isso. Então, essa questão que você trouxe é uma questão muito importante, porque o único modo da gente resolver essa questão da violência e do apagamento da mulher é fazendo com que ela possa ascender na esfera pública. Mas quando ela vai para a esfera pública, as mulheres bonitas, elas são, muitas vezes, sofrem por serem bonitas, são assediadas por serem bonitas quando estão na esfera pública. As mulheres que não têm esse padrão de beleza, não vou chamar elas de feia, elas são também achincoalhadas porque não correspondem ao padrão de beleza e tal. As mulheres negras, quando ascendem à esfera pública, elas muitas vezes são relacionadas a objetos sexuais, enfim, você tem uma violência simbólica muito forte que é preciso ser superada, né? Então, o conceito de aparição é um conceito que a gente tem que pensar, porque só há cidadania se você aparecer na esfera pública. Diuturnamente, eu tenho pensado muito nisso. E a Sara mencionou uma coisa da ideia da tribo, você falou assim, de trazer para a tribo, né? E isso é o que a gente está vivendo num revés da sociedade neoliberal, que dá uma ênfase no indivíduo, que vai culpar o indivíduo ou vai dizer que é o indivíduo que se liberta. Então, ele vai esquecer as dimensões, que são as dimensões do coletivo. Por isso que toda forma de resistência perpassa pelo coletivo. Então, assim, as mulheres fizeram um aplicativo, não sei o que para as mulheres. É lógica coletiva. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo de mães. É uma lógica do coletivo. Mães é a Mães pela Diversidade. Eu faço parte desse grupo. É um coletivo de mulheres. É um coletivo de mulheres, assim, não sei o que. Então, assim, tudo que se fizer, do ponto de vista de uma saída coletiva, ela é interessante. Por quê? Porque a gente está vivendo um sistema econômico neoliberal que vai dizer que as saídas são individuais. Então, cuide do seu lugar. Não desvaloriza a comunidade, desvaloriza o coletivo. E mais, essa lógica do individual que vai deixar essa mulher sozinha. E ela não vai saber a quem procurar. Ela já está envergonhada, ela já está dilacerada, ela já está sofrida, e aí ela não vai por vergonha do coletivo, de se expor coletivamente.
Então, eu acho que é aí que a gente tem que pensar, é aí que entra a família ampliada como um núcleo familiar mais amplo, no sentido de irmãos, enfim, a família ampliada que a gente conhece. Que aí esse casal, na violência de gênero, né, pode colocar. Porque a pergunta do colega é interessante, eu sei que foi para a Sara e eu vou passar para ela responder, mas a violência ela é intragêneros também, né? Você tem as formas de violência de modo geral, porque a violência é da condição humana. Mas ela reflete no gênero e nas mulheres por conta de toda essa dimensão histórica que eu acabei de falar na minha fala. Então, assim, a violência é da natureza da humanidade. Mas por que ela atinge as mulheres? Porque há um elemento chamado patriarcalismo. Isto é, um poder que é um poder do pai, né? E aí, esse pater, esse pai, que teve o poder político, que teve o poder da família, que teve o poder econômico, quer dizer, se manteve durante milênios. E aí isso refletiu na história da humanidade e, consequentemente, na violência contra a mulher. Mas a violência entre as mulheres lésbicas e homens homossexuais é comum, a gente ouve falar o tempo inteiro. Mas é de outra natureza, é de outra ordem. Ela não tem a marca do poder, que é o poder de gênero, de um gênero sobre o outro, né? Vou passar para a Sara. Professora Lídia, só posso lhe agradecer por essa aula que a senhora me deu hoje, pela sua companhia na mesa, pela resposta ao colega. Que delícia realmente estar nesse encontro com vocês. Eu também saio daqui melhor, né? Certamente, por ter ouvido com tão brilhantismo a palestra da professora Lídia. Que responde, acho que a sua pergunta, essa questão da Raíssa, né, do encaminhamento ao psiquiatra. Raíssa, muitas vezes a gente precisa fazer esse encaminhamento antes até de propor uma atitude mais, vamos dizer, forte da mulher, uma tomada de decisão definitiva. Porque uma mulher que está em condição não só de violência, mas também de sofrimento psíquico e psiquiátrico, a gente precisa cuidar dela, fortalecer antes da gente até, muitas vezes, e aí vai muito da avaliação do caso individualmente. Mas a gente precisa sim fazer esse encaminhamento psiquiátrico, mas sempre digo que o encaminhamento não é esse encaminhamento que a gente vê. Encaminho o paciente para fulano de tal, pega o papel, entrega, se ela foi, se não foi, se ele atendeu, o que ele passou, eu não sei. Não. É como a gente faz primeiro os socorros psicológicos. É um encaminhamento em que você é parte dele, você enquanto terapeuta. Muitas vezes você é até a pessoa que faz a marcação junto com a mulher. Você pega o seu próprio telefone, você liga para o serviço, você diz que é uma paciente sua, você pede a vaga, você praticamente advoga o tratamento dela junto com ela. Então, é desse tipo de encaminhamento que a gente fala quando a gente fala em psicoterapia de crise, em primeiros socorros psicológicos. Não o encaminhamento desse, procure um psiquiatra, mas desse que você diz, olha, procure este que trabalha comigo, que eu vou ligar, ou que eu vou ligar para o serviço público, e eu vou, né, então, e que eu vou saber como foi a consulta, que eu vou saber o que foi passado. É um encaminhamento muito mais advogado do que esse encaminhamento que a gente vê por aí. Mais alguém? Boa pergunta? Acho que não. Pergunta do Isaac. Ele falou. Tá, a Sara responder, né? Ah, sim, eu acho que a professora, né, Isaac, acho que a professora Lídia, mas eu vou complementar. Sim, aparece muito na clínica, aparece muito, tanto em relação a mulheres que são parceiras, como homens, e essa questão de mulheres, que a professora Cíntia traz, né, muito interessante, né, como nós alvejamos a nós mesmas.
como nós colocamos alvos nas costas de mulheres, especialmente se elas são, entre aspas, bem-sucedidas, se elas ascendem na profissão, se elas ascendem socialmente. E é uma estratégia muito antiga, já descrita por Maquiavel, que é dividir para dominar. Então, se eu torno mulheres inimigas, eu tiro dessas mulheres a possibilidade de formarem um coletivo e de lutarem com mais força. Então, eu acho que essa estratégia mesmo do dividir para dominar, e que a sororidade vem exatamente fazer um contraponto da gente se proteger e parar de encarar mulheres como rivais, mulheres como, né, inimigas a priori, e, pelo contrário, mulheres ajudarem outras mulheres. No chat do YouTube foram muitos comentários de elogio, as duas, indicações de livro, de série, então foi um bate-papo legal entre eles no chat. Mas pergunta eu acho que não tiveram, pelo menos estou acompanhando aqui, não teve. Deixa eu só... Então, com isso, damos encerrada essa semana de psicologia, com a presença da Sara e da Lídia. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Acredito que esse momento tenha sido muito rico. Para mim foi, para todos que estão aqui, pelos comentários no YouTube. Então, agradeço mesmo. Foi uma experiência nova para a gente, para a faculdade, essa semana de psicologia online e presencial, né? Espero que tenha sido proveitosa. A gente se esforçou muito, a gente está planejando desde julho essa semana, e os convidados foram muito bem pensados, e foi só gente que a gente já sabia que tinha um grande conhecimento, uma grande experiência para passar para vocês, que estão em casa, que estão aqui. Espero que tenham gostado. Em nome da faculdade, eu encerro aqui a semana de psicologia. Tenham uma boa noite, bom final de semana. Tchau.